Boa tarde, meus amigos. Vamos à nossa correção de português, ok? Nós temos aqui guá, o gué e gui. Leia abaixo o cartaz de uma campanha em defesa dos animais. Nós falamos sobre isso ontem que eu mostrei para vocês, né? E a atividade tá perguntando se você conhecia os animais apresentados nesse cartaz. De acordo com o cartaz, porque essas fotos podem ser as últimas desses animais. Nós conversamos sobre isso ontem, não foi? E agora nós vamos ler os nomes dos 3 animais apresentados no texto acima e contornar as sílabas que possuem a letra G em cada uma das palavras. Então, nós vamos estar, né, no caso, contornando, circulando, certo? Circulando cada letrinha, cada sílaba. Amigos, então, guaruba, o guá, caranguejo, o guê, preguiça, o guê. Entendeu? Contornando as sílabas que possuem a letra G em cada uma das palavras, certo? Vamos lá? Então, amigos, aqui nessa outra página tá. Qual é a principal ameaça de extinção para esses animais, né? Nós falamos também sobre ontem, quando o Tia estava explicando. É a perda do ambiente natural, né? Do ambiente que eles vivem, né? Causado pelo desmatamento. E aqui tá, escreva nos quadros abaixo quais as vogais foram escritas logo após as letras GU nos nomes dos animais. Então, é a letrinha A, a letrinha E e a letrinha I. Se você for olhar cada animalzinho, olha lá, depois do GU tem o I, depois do GU aqui tem o I. Aí lá em cima tem depois, no lobo-guará, depois do GU tem o A, e no formigueiro tem o E, certo? Por isso que nós botamos o A, o E e o I, ok? Leia atentamente cada uma das palavras a seguir. Pinte a palavra em que a letra U é pronunciada após a letra G, né? Então, nós sabemos que a letra U, que é pronunciada após a letra G, é na palavrinha guará. Então, nós vamos aqui, né, marcar, né, pintar. Como a tia não tem como pintar, a tia vai marcar um X para vocês. Vocês vão pintar essa guará, que ao pronunciar águia e formigueiro, né, aí, ó, a letra U, o som da letra U não é pronunciado quando a gente fala águia e formigueiro. Só é pronunciado a letra U quando nós falamos guará, certo? Agora vamos a outro exercício. E aqui, né, nós formamos palavrinhas, descobrimos novas palavras, né, de acordo com as cores. Foi guaraná, guepardo, foguete, guache, linguiça e guitarra. Ok, meus amigos? Olha, quando se separa a guitarra, o que que acontece, ó? A letrinha, os dois R's se separam. É bom estar sempre observando, tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Vamos ao nosso último exercício. Então, meus amigos, observe as imagens a seguir e depois descreva e separe em sílabas o nome de cada uma delas nos quadrinhos maiores. Quantidade de sílabas da palavra. Eu olho para o desenho, sei que a palavrinha é régua, e aí eu conto a quantidade de sílabas. Ó, régua. Então, são 2 sílabas. Separei aqui, régua. Quantas letrinhas tem nessa sílaba? 2. Quantas letrinhas tem nessa sílaba? 3. Agora na palavrinha guindaste, vamos ver quantas sílabas tem. Guindaste, 3. Botei aqui em cima, separei as sílabas. Guindaste. Quantas letrinhas tem nessa sílaba? 4. Quantas letrinhas tem nessa sílaba? 3. Quantas letrinhas tem nessa sílaba? 2. Ok, meus amigos? Vamos a outra correção. Então, meus amigos, quantidade de sílabas da palavra mangueira. Mangueira.
Ra. 3. Separei as sílabas. Mangueira. Quantas letrinhas tem aqui? 3. Quantas letrinhas tem nessa sílaba? 4. Quantas letrinhas tem nessa? 2. Aqui, quantidade de sílabas da palavrinha pinguim. Pinguim. Tem 2 sílabas. Eu boto aqui o número 2 e separo. Pinguim. Certo? Quantas letrinhas tem aqui? 3. Quantas letrinhas eu tenho aqui? 4. Ok, meus amigos? E essa foi a nossa correção. Vamos agora ver o que nós vamos fazer? Então, meus amigos, aqui tem o anúncio da propaganda, né? Tá falando da produção do texto. O que nós vamos fazer? Aqui no capítulo anterior, né, nesse capítulo que a gente está estudando, você aprendeu que o anúncio de propaganda tem como objetivo promover uma ideia para convencer as pessoas a concordarem com ela, certo? Agora você e um colega vão criar um anúncio. No caso, vocês vão criar, cada um vai criar o seu anúncio. Não vão estar criando com um coleguinha. Vocês podem produzir o anúncio sobre o tema comércio ilegal de animais, ou até escolher um outro tema. Depois vocês vão gravar as principais informações em um áudio anúncio e publicá-lo no site ou no blog da escola ou da turma. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Nós vamos fazer o anúncio no nosso caderninho, né? De acordo com aquele anúncio lá que está anunciando, né? Do macaquinho, né? Falando para devolver o macaquinho para a natureza. Você viu ali o macaquinho preso, né? Como a gente vê tanta coisa acontecendo com os bichinhos e os bichinhos ficando em extinção, né? Desaparecendo. Então, a gente vai planejar um anúncio, né? A gente vai pensar num tema importante, tem esses temas aqui, ó, desmatamento, reciclagem, o uso consciente da água, a poluição. Tudo isso aqui é sugestão que a gente pode estar falando e escrevendo um anúncio. Ele pode ser bem simples, com frases curtinhas, só para mostrar para as pessoas se conscientizarem, né? Nós temos aqui, ó, escreva um slogan, lembrando de que ele deve ser curto e fácil de memorização. Igual lá no macaquinho, que fez no anúncio, aí vocês têm que voltar lá falando, ajudem-nos a devolver os animais para a natureza. A gente pode também criar um slogan, assim, lembrando o que deve ser. Se a gente for falar da água, preserve a nossa água, né? Tenha consciência, coisas assim simples, frases simples, né? Aí tá aqui, você também pode desenhar um símbolo para representar a instituição. Aí, como se você quiser fazer como se fosse criar o seu próprio símbolo, ou até botar o símbolo da escola, como se fosse um trabalho feito na escola, uma campanha, né, na escola e que está saindo para poder promover isso, para que as pessoas tenham essa consciência, certo? Podemos também pesquisar imagens, colocar, tá bom? Aí, se tiver em casa, se a pessoa não. Eu estou falando para fazer a proposta no caderninho, então não precisa usar cartolina. Pode usar um lápis de cor, uma caneta colorida, né? Para poder, assim, estar colocando lá no caderninho. Aí, a frase mais importante, colocar um quadradinho de canetinha. Aí sim, tá bom, amigos? É uma coisinha simples. Aqui, deixa eu ver a outra página. Vamos colocar em prática. Aí aqui vocês estão fazendo um anúncio. Claro que não está sendo igual a esse, usando cartolina, está sendo uma coisa mais simples, tá bom? Aí você vai estar colando no caderno, fazendo no caderno. Se quiser colocar uma figura, aí pode. Vai ser um anúncio simples, só mostrando o quê? Se for falando sobre a água, usando para a pessoa ter consciência, né, da gente não gastar água. Se for falar da poluição, do desmatamento, para não fazerem isso, né? Esse desmatamento com as árvores nas florestas, porque prejudica os animais, também é um tema, tá bom? Aí vocês que vão escolher, ok? Vão fazer bem simples e vão fazer no caderninho. Agora vamos lá. Nós temos aqui também, agora, um outro trabalhinho para ser feito. Uso do dicionário.
Leia a tirinha a seguir. Eu acredito que vocês já viram o dicionário, né? Só que acontece que alguns de vocês talvez não tenham dicionário, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o dicionário. O dicionário é um livro que contém muitas palavrinhas, né? Muitas, né? Todas as palavrinhas que a gente está com dúvida, que a gente quer saber o significado. O que é isso, mamãe? Eu não entendi. Corre para o dicionário, que o dicionário responde tudo para gente, né? Agora a gente tem a internet, né? Mas o dicionário nos ajuda muito também. E a gente tem que, mesmo tendo a internet, a gente tem que aprender um pouquinho sobre o dicionário, certo? Aí aqui vocês vão ler a tirinha. Então, ó, qual é o livro que o pai da Mafalda está lendo? Ó, dicionário. Por que a Mafalda disse ao pai que ele nunca ia conseguir terminar de ler o livro? Por que vocês acham que ela falou isso? Porque ela não sabe para que serve o dicionário, né? E ela viu porque ela não viu que o livro era um dicionário. E ela percebeu que o livro era um livro grande, um livro grosso, né? Mas ela não imaginou que ele ia, para que serve um dicionário, então ela não tinha entendido. Assinale a imagem que apresenta a página de um dicionário impresso. Então, aonde é um dicionário aqui? É essa página ou essa página? Então, eu vou falar para vocês que nunca viram dicionário. Essa é a página de um dicionário, né? Porque acho que nós fizemos um trabalhinho de dicionário bem no início do ano, falamos um pouquinho, mas vocês já devem ter até esquecido. Aqui contém cada palavrinha, os significados. Então, essa é a palavrinha essa é a imagem de um dicionário e não essa, tá bom, meus amigos? Então, nós vamos estar fazendo essa página. Depois do anúncio no caderno, vamos estar fazendo essa. Essa aqui, ó, leia com atenção o texto abaixo. Aí, nesse texto, né, vamos conhecer algumas. Entre essas milhares de palavras, há muitas bem estranhas. Vamos conhecer algumas. Aí tá mostrando essas palavrinhas estranhas, que tá aqui em negrito, que tá em preto, ó, e em letra maiúscula. E está explicando o que significa, entendeu? O abadá é a fêmea do rinoceronte. O cancrívoro é o que se alimenta de caranguejo. O que é estinhar? Tirar o mel das abelhas. Garrano, cavalo pequeno e forte. Omalgia, dor no ombro. Então, vocês nunca iam imaginar, estou com uma omalgia. Vocês nunca iam entender que era uma dor no ombro, né? Então, isso mostra que são palavrinhas que tem no dicionário com os seus significados, tá bom? Aí vocês vão estar respondendo essa questão. E na página 25, não, 23, perdão, vocês também vão estar colocando aqui, ó. Os dicionários apresentam as verbetes, organizadas em ordem alfabética. Cada verbete é formado por uma palavra, geralmente em destaque, seguida de seus significados e suas explicações. Veja o exemplo a seguir. Aqui está papagaio. Aí tá falando, ó, número zoologia, é uma ave de penas verdes, bico curto, que imita a voz humana. Número 2, homem ou mulher que fala muito. E tagarela. Número 3, brinquedo feito de uma armação de varetas. Esse número número 2, número 3 é tudo o significado que pode ser o papagaio. A gente pode significar que é uma ave, pode significar também quando a gente fala assim, fulano é um papagaio, é mostrando que ele fala muito. É um brinquedo feito de uma armação de varetas, coberta com papel fino, que se prende a um fio, se solta ao vento, né? Como se fosse uma pipa. Eu vou soltar um papagaio, está se tratando de uma pipa. Então, vocês vê 3 formas de que pode ser o significado do papagaio, entendeu? Então, essas são as verbetes. Agora, nós vamos sublinhar os elementos do verbete de acordo com as cores da legenda. Aí, nós vamos pegar aqui, ó.
A palavra que é explicada eu vou pintar de vermelho. O primeiro significado eu vou pintar de verde. O último significado eu vou pintar de azul. E a divisão silábica da palavra de marrom. Então, eu vou fazer isso tudo aqui dentro. A palavra que é explicada, eu vou pintar de vermelho. Então, tudo aqui está explicado. Então, eu vou passar a linha vermelha em tudo. Quando falar o primeiro significado de verde, aí eu vou só, aí eu vou pegar aqui e vou colocar o primeiro significado. É esse aqui, ave de penas verdes de bico curto que imita a voz humana. Perdão, a tia se enganou aqui, ó. A palavra que é explicada é papagaio, só papagaio. Que palavra que eu quero explicar? Papagaio. Então eu vou pintar ele de vermelho. Aí depois vai falar assim: o primeiro significado. Qual é o primeiro significado aqui? É o do número 1. Foi o que deu a primeira explicação. Aí eu vou pintar aqui tudo de verde. Vou passar uma linha em volta aqui, tudo de verde. Uma linha em volta, não, uma sublinhando, passando assim em cima. O último significado, eu vou pintar de azul. O último significado foi o número 3. Aí eu vou pintar de azul, tudinho. Pintar não, gente, sublinhar, cismei com pintar. E marrom, a divisão silábica da palavra. Qual é a palavrinha que teve a separação de sílabas? Papagaio, ó. Papagaio. Aí eu vou pintar, sublinhar de marrom aqui. Entendeu? Então tem que fazer de acordo, tá, amigos? Então vamos lá. Depois eu vou numerar as imagens de acordo com o número que indica cada significado da verbete acima. Primeiro falou que é uma ave, depois falou que significa uma pessoa que é tagarela, que não para de falar, e depois o último significado foi a pipa. Então eu vou numerar o 2 e o 3. Certo, meus amigos? Então nós vamos fazer só até a página 23. Primeiro eu vou fazer o anúncio no caderno, depois eu vou fazer 21, 22 e 23. Beijos e fique com Deus.